Boa noite a todos. Inicialmente, Boa cumprimentar noite, aqui meu amigo. a senhora Grazi. Acredito que o Gilmário está aqui, meu colega, outros colegas aqui que estão presentes, que já vêm de outros Você encontros. tem muito amigo aqui dentro, hein? Tem uns amigos aqui, grandes amigos, ricos amigos, né, de conhecimento e também É, de prosperidade financeira. Apresentar é. um pouco da minha história. Eu sou Tony Ebs, sou um advogado militante há 13 anos, do estado do Pará, casado com a Adriane Ramos, que é minha esposa, que eu amo muito, que é o centro de Maravilhosa, tudo linda. que eu sou, o que a minha família é. Já atuo como uma colega aqui que atua no criminal. Na verdade, minha história é uma história que eu sempre brinco. Se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer advogado. Eu era um advogado que saiu do interior aos 16, 17 anos, estudante, foi para a capital Belém. E lá cheguei numa era em que a computação não sabia usar um computador, mas eu gostava muito de decorar a matéria. Então eu tinha um colega lá na faculdade que ele sabia mexer no computador e eu não sabia. Então, pink o cérebro. Eu falei, olha, eu tenho conhecimento, você digita, a gente vai. Só que eu sempre tive essa busca incansável pelo conhecimento e uma habilidade que eu não tenho, eu busco essa habilidade. Então isso me tornou depois um advogado e quando eu olho para trás, aquela minha dificuldade eu transformei numa janela de oportunidade onde eu gero hoje prosperidade, tanto na minha vida como na vida dos nossos clientes. Então eu não conseguia estágio em nenhum lugar, porque eu já tinha dificuldade, porque eu vim do interior, eu não tinha nenhum padrinho, então foi o jeito eu servir, é aquilo que hoje eu leio muito na Bíblia, de servir na Justiça Federal por 2 anos como estagiário voluntário. A minha mãe, na época, encaminhava cliente, que ela era vereadora, encaminhava para se aposentar na Justiça Federal. E um belo dia encontrei um amigo de faculdade, falei, como é que você estagia aqui? Ele falou, ó, passei no concurso, no curso para estagiário. Falei, eu quero. Ele falou, você só tem de ano em ano. Eu falei, e outra forma, tem gratuito. Eu fui lá, sempre tive a cara e a coragem, fui lá com a moça do RH, ela me concedeu. E eu ia todo dia de manhã, e lá eu sempre botei na minha mente, fazer relacionamento, conhecer pessoas. E depois que também, Grazi falou aqui, né, de poeta, eu sou amante de livros, eu sempre tento copiar, pelo menos no pensamento. Os bilionários se leem 50 livros, ano passado eu consegui ler 25, esse ano estou na maratona para ler o máximo possível, devido à correria, principalmente na visão empreendedora. E eu tive sempre esse prazer de conhecer brilhantemente no Brasil, mas voltando lá quando eu me tornei estagiário, esses 2 anos servindo, eu comecei no previdenciário, então eu sempre fui uma pessoa inquieta. A minha esposa está aqui, depois ela já até falou, não vai falar muito. Então sempre fui inquieto, em busca de conhecimento. Entrei na faculdade e eu me doía muito quando eu via advogados ali querendo fazer concurso, falando que a advocacia não gerava valor na vida de ninguém. E eu sempre colocava na minha cabeça, na minha cidade só tem um advogado. Na época a população 25 mil pessoas. Eu falei, não é possível que esse mercado não seja grande. Então saí, comecei a advogar. Na verdade passei no concurso para delegado na primeira fase, fiz ainda o concurso, mas aí anularam a segunda fase. Peguei um caso de previdenciário, pulei logo pro criminal, que na minha cidade era muito criminal. Comecei a advogar muito no criminal. Durante aí esses 12 anos, atuei mais de 60 júris, fiz o que eu tinha de fazer no criminal para me realizar. E depois eu comecei a atuar paralelo ao previdenciário. E depois eu entendi uma coisa que modelo de negócio bancário apareceu na minha vida. Então eu comecei ali, como a colega falou, a Grazi também, né? O progresso, depois vem a organização. Eu digo que eu tinha uma salinha toda vermelha, todo mundo me encarnava que era o escritório do PT, porque era toda vermelha, né? Não tinha organização. Foi quando a Adriane entrou na minha vida, sempre a mulher, a Bíblia diz que é sábia, né? A mulher sábia edifica seu lar, então ela veio, mudou. Eu, quando a Grazi falou sobre a questão do muro, né? Muro dos sonhos. Um belo dia a gente estava na praia caminhando e a gente olhava uma casa e admirava essa casa na minha cidade, que era a casa, uma das casas mais bonitas, na verdade eram duas. Eu falei, vamos comprar essa casa? Ela falou, mas quanto é? Eu falei, olha, ele falou que é R$ 1 milhão. Quanto é que tu tem na conta? Eu falei, olha, eu acho que se eu tenho muito, eram uns 50 mil na época. Eu já tinha quanto tempo? Uns 7 8 anos de advogado. Eu advogava muito no criminal, muito júris, então entrava uma grana boa, mas eu não tinha o que muitos advogados não têm hoje, que é gestão financeira do seu recurso. E aí ela tomou conta, hoje ela cuida do setor financeiro do escritório, é uma mulher segura mesmo ali, está anotando quando não está cobrando, ligando para cliente. E aí nós conseguimos, eu falei que hoje, quando nós já fizemos um propósito ali, olha, nós vamos atrás desse 1 milhão, no dia 9/3/2022 conseguimos o primeiro milhão, o primeiro é difícil, porque você nunca se deparou, o segundo a que vai acontecer e o resto é consequência. Então, o poder de você mentalizar, eu sempre digo, primeiro visualize, mentalize, internalize e depois corra atrás para você realizar. E a gente foi lutando e eu sempre saí da minha bolha, saí de uma cidade do interior do Pará e comecei a fazer conexão com São Paulo, Minas e colocando os outros sonhos no meu mural. E o sonho onde eu conheci a Grazi, que foi o sonho
de palestrar no Congresso de Direito Previdenciário do Vitor Carvalho. Eu sempre coloquei aquilo, eu tenho inclusive um vídeo falando que um dia eu estaria ali naquele evento. E como a colega disse, a dificuldade dela atuar, né, no off. Eu já amo o off, o que eu mais amo. Agora que eu estou entrando pro digital, já fazendo campanha, inclusive agora há pouco fizemos um vídeo aí de fechamento de contrato. Então eu enxerguei essa visão e eu falei, eu vou palestrar nesse evento. E eu comecei a palestrar, na verdade a Adriane foi minha empresária aqui no cursinho, que a gente já vinha doando bolsas há 7 anos nos cursinhos, uma ação social, porque eu entendi, né, que primeiro você tem que gerar valor, ganhar o dinheiro, poupar, investir e reinvestir, e depois fazer uma função social e ajudar alguém. E a gente sempre paga a bolsa de estudo nos cursinhos populares para aquele que não tem condições, né? Então, um belo dia eu querendo palestrar no cursinho para contar a minha história e a Adriane negociando, foi quando eu dei o primeiro passo, palestrei no cursinho e depois comecei a palestrar aqui na cidade e palestrar fora. Aí eu fui no Vitor Carvalho, palestrei e de lá peguei o gosto, já fui para Minas Gerais, já palestrei em São Paulo, no curso do Homero, Direito Bancário, então assim eu fui evoluindo, mas eu sempre digo, o que mudou minha vida foi ter uma esposa que sempre está do meu lado e também a leitura dos livros, tanto de empreendedorismo, mas acima de tudo a leitura bíblica. E quando eu entro em qualquer lugar, uma imersão, por exemplo, como essa, como eu conversei em janeiro, que eu fui na Trinca, do Flávio Augusto, Caio Carneiro, Jota, eu digo que sempre uma frase você pode mudar o seu negócio. E foi lá que eu, conversando assim nos bastidores com o Caio Carneiro, ele me disse, né, que existem 3 tipos de cliente. E isso serve muito para nós advogados. O cliente que tem um problema e sabe quem é a advogada Grazi que ele vai procurar. O cliente que ele tem um problema, mas não sabe quem é o advogado Kelly, Silvana, Renato, Grazi, Vitor Hugo, que ele vai procurar. E tem um cliente, por exemplo, do bancário, que ele tem um problema e ele não sabe que tem esse problema. Aí vem o que a Grazi estava conversando com a colega agora há pouco da cidade, tem dificuldade do off. Você tem que se posicionar em lugares estratégicos. E eu criei, na época, eu tinha uma visão... estilo SAF, por exemplo. Eu fui no SAF, eu acho que em 2022, 23 por aí. Eu sempre fui assim, corajoso, no sentido que, na minha cidade, há 6 anos eu rodo a minha marca, que é meu chapéu. Eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, agora eu já vejo outros colegas advogados e sempre rodava. E também construí um time de futebol onde eu saía na zona rural ribeirinha. Quando eu estava jogando bola, meu time já estava pegando cliente, salário maternidade, aposentadoria, pensão. Eu levava 10 cestas básicas, sorteava lá e hoje essas andanças eu tenho 44 afiliados. Então isso me gerou um relacionamento muito grande. E sempre eu digo, todo cliente... Afiliado, aprenderam aí como é que ele chama? Todo o cliente aposentado e pensionista do Previdenciário, ele vai se tornar um cliente bancário. Eu sempre disse, o colega falou aqui, o colega Gilberto, né, falou do Fabilson. O Fabilson foi um colega meu hoje, um parceiro que eu conheci no evento que inclusive eu também palestrei em Minas Gerais do Júlio Máximo, a gente trocou essa ideia. E ele não tinha essa visão do bancário. Falei, amigo, tu tá perdendo dinheiro por quê? Tu atua no Previdenciário, mas não atua no bancário. O bancário, para mim, hoje, é um pilar muito grande de fonte de renda. Porque tem um colega que atua no bancário, mas ele vai para o outro lado, para outros nichos. Eu não, eu foco num que me dá um rendimento muito grande. Então eu vim trazendo isso, gerei um modelo de negócio, hoje eu vejo no nosso escritório 4 receitas, nós atuamos tanto no criminal, no bancário, previdenciário civil, e eu faço 5 na verdade, faço parceria com um amigo num trabalhista, 50%, pego o cliente e assim a gente vai, porque ele trabalha também no escritório para nós. Então virou meu jogo também, foi um livro, para quem eu não sei se a Grazi já leu, que é um livro, o mito do empreendedor, que principalmente nós advogados temos uma mania de achar que nós fazemos tudo. Mas no livro, o livro divide a pessoa que executa, a pessoa que administra e a pessoa que pensa, que é o empreendedor. Então eu passei por todas essas etapas e hoje eu fico no meu time, onde eu fico com a visão empreendedora, minha esposa no financeiro, eu tenho uma gestora, aí vem 3 advogados, vem o time do operacional, do jurídico, vem a minha equipe de colaborador externo, que eles vão buscar o cliente. Também hoje, com o livro Gestão do Amanhã, eu tirei essa ideia, apliquei aqui no nosso negócio, que é um negócio online, né, que agora é o digital, e eu trouxe o Max, que está aqui me filmando, para ser o nosso filmmaker. Eu tirei ele, que era um TI, transformando ele num filmmaker, transformando ele para rodar a campanha. Eu sempre digo, ninguém cresce sozinho. E nossos colaboradores, a gente tem que, eu pelo menos faço desse jeito. 2 pontos que eu vi aqui comentando sobre a questão de cultura, a dificuldade. Não se muda a cultura se não mudar pessoas. Porque CNPJ, como dizem, não tem coração. E depois que esse ano, uns 4 meses, eu demiti 5 pessoas. Eram as pessoas mais antigas do meu escritório. Senti. Mas aquilo que o Lázaro diz, que aumentou. Toda empresa, ela não sente quando ela é uma empresa forte. Principalmente se você tiver, por exemplo, 8, 10 vezes ou mais acima do capital de giro o seu valor. Então foi pessoas que eu demiti porque não tinham a mesma visão, mesmo propósito, não queriam se alinhar à nossa cultura.
e demitia e mandava logo pagar trabalhista, até agradecer. Ah, eu tenho que cumprir aviso prévio. Não, não precisa. Inclusive eu tive só um problema ainda com a pessoa que era mais experiente, mas ela não quis crescer. A colega falou sobre... A Grazi estava falando, né, que ela tira a pessoa que não está produzindo muito para depois produzir. Aqui, o meu feedback que eu encontrei é, eu dou férias para a pessoa. Do nada, você está de férias. Se eu sentir que ela não faz falta, não volta mais. Então as pessoas já voltaram só 2. Então as pessoas já ficam assim, ó, então deu férias, se não fazer falta, e não volta. Então hoje eu me sinto uma pessoa mais aliviada. O problema, vira e mexe, é quando eu caio mesmo para o operacional, eu digo, eu espero nunca sair do meu operacional. Cada um tem uma visão, mas eu sempre digo, e sigo o princípio milenar da Bíblia e do meu avô, o olho do dono na minha visão, engorda o gado, e você tem que estar presente, alguma coisa você tem que estar ali, olhando, apertando. Por exemplo, vocês falaram aqui, eu faço alinhamento diário com o meu time. Eu tenho a pessoa que fica no setor de triagem, quantos clientes chegaram hoje, quantas ações foram protocoladas, fulano, o que você fez? É cultura, 30 minutos. Isso... No início você fica meio chateado, porque às vezes não cumpre, mas fica em cima, que vai rolando, vira cultura, pronto. Depois que entra na rotina, flui, você nem vê Isso. como cobrar o custo. E aí que você falou, você tá alinhando, você tá sabendo quantas ações. Vou dar um exemplo. Eu peguei aqui, tem há 2 meses, eu falei, olha, eu quero protocolar mais de 200 ações no bancário, porque a gente tem um propósito. Ano passado a gente protocolou, por exemplo, 1.400. Esse ano a meta é chegar a 7.000. E eu mostrei com base em cálculo que nós temos essa possibilidade. Eu fiz isso que uma pessoa falou aqui, né? LTV. Eu falo que, tipo, o mundo sorri muito para mim, através dos livros. LTV, por exemplo. Quando eu conversei com o Homero, alguém que conhece o Homero Direito Bancário, que é mentor também, ele falou, olha, vai dar uma palestra para mim sobre LTV. Eu não sabia nem que era a sigla LTV, na verdade. E a minha esposa falou, que o Homero falou, tu faz tão bem o LTV, então tu vai dar uma palestra de LTV. Eu falei, não sei, depois joguei no Google, pesquisei, já sei. Então eu trouxe uma parábola bíblica, que era a parábola do bom pastor, né? O bom pastor lhe diz, eu conheço minha ovelha como uma ovelha me conhece, assim como eu conheço o pai me conhece. Tem ovelha que eu não conheço, mas eu preciso trazer para o meu rebanho. Ou seja, o meu cliente interno ele me conhece, só que tem outros clientes que não me conhecem, eu tenho que trazer para o meu rebanho. Então o meu cliente, ele traz cliente, porque eu tenho um relacionamento, uma conversa, eu instruo ele, e quando eu trago um cliente eu fidelizo. Eu ouvi falar de parceria aqui, eu saí fechando com todas as associações de pescadores, por exemplo. Eu usava a técnica que a Grazi disse. Quanto é que o rapaz te oferece? Ó, 10%, 15%. Se ele oferecia 15%, eu dobrava 20%. Se ele oferecia 20%, eu oferecia 30%. Só com uma visão. Eu falava assim para minha esposa, que vira e mexe, ela também... Ela me segura, calma, calma. Eu falei, ó, se eu fechar esse cliente para aposentadoria, ele vem de graça daqui com 6 meses no bancário. E eu vou fidelizar esse cliente, porque a maioria dessas associações e sindicatos, eles tratam mal o segurado. E aqui eu tenho uma política, eu criei o LTV dentro da DV Box, mas eu já vinha fazendo isso antes. Mensagem todo mês para o cliente. Eu criei uma coisa que eu não sei se alguém aqui tem. Na época que eu dei essa palestra, se eu não me engano, em Minas, me encarnaram e falaram de corajoso. Eu criei um grupo de WhatsApp com... Estou testando ainda, mas já tem uns 6 meses, deu bom. 200 clientes. Todos os clientes bancários lá. E eu fui educando. Mas mandava mensagem de madrugada, me mandava mensagem toda hora. Mas eu falei, calma. Mensagem das 8 às 18, 48 horas para dar o retorno no processo. E a equipe vai lá e eu vi que isso diminuiu o cliente satisfeito, cliente mais próximo, cliente que me indica outros clientes. Então, cada um tem sua realidade, mas uma ideia faz a diferença. Então, eu sou esse advogado junto com a minha esposa, somos sócios na vida, no nosso escritório, e estamos em expansão, estamos em crescimento e queremos ir muito mais longe. Hoje nós sabemos onde nós estamos, mas eu não tenho a certeza onde nós vamos chegar, mas só sei que nós vamos estar muito melhor daqui com 6 meses, daqui com 1 ano. Então, para os jovens advogados, a mensagem que eu deixo, vocês estão no ambiente certo, um ecossistema com várias pessoas que tem aqui, com cada história, porque eu digo, cada processo é uma história de vida. Cada cliente que recebe uma vitória, pensa bem, para aquele que é de venda, que eu amo venda, você não entrega apenas uma aposentadoria ou uma pensão, você entrega uma carta da liberdade, que é algo que a gente criou aqui no nosso escritório, para a mulher rural, uma carta da liberdade financeira, para o homem, uma carta da liberdade moral. Se vocês amanhã conversarem no escritório de vocês com cada mulher rural ou pescadora, pergunte para ela qual é a maior humilhação que ela tem dentro de um relacionamento com o homem. Você vai conversando e pergunte quantas vezes, aqui mesmo, advogadas, o marido de vocês já disseram quando vocês pedem dinheiro, amor, preciso de um dinheiro, pra quê, pra quê, pra quê? O homem tem que esse instinto de falar pra quê, pra quê? Então, várias mulheres aqui,
eu escrevendo um livro aqui com a arte de conquistar um cliente, eles relatam, doutor, não vejo a hora de me libertar desse homem, não vejo a hora dele parar desse negócio de me humilhar. Então eu criei Advogando no Criminal, que é uma liberdade de uma pessoa. Ela vai ter outros valores. Hoje eu tenho a coragem de falar para muitos clientes, ó, eu não preciso da senhora aqui, mas se a senhora me ter como seu advogado, eu vou devolver no mínimo 8 valores emocionais para sua vida e, claro, eu elevo, né, o termostato financeiro do ser humano. Pode observar. Se a pessoa chegar a falar para você, Grazi, esse celular vale 10 mil. Ah, tá caro. Demora 5 minutos, Grazi, eu preciso viajar. Ok, Eu te isso vendo é o esse que eu celular encontrei aqui, na 2 mil internet. reais. Dá aquela sensação de que eu vou pagar mais barato. Eu compro. E tá tendo vantagem. E eu não tenho problema nenhum em fechar meus contratos de honorário que eu elevo o termostato. Faz um cálculo, por exemplo, que acontece comigo. Quantos anos mais ou menos uma pessoa com 55, 60 anos vai viver? No mínimo 40 anos. Eu faço um cálculo e eu mostro, ó, você vai atingir no mínimo na conta de padaria 800 mil. Para você me pagar X reais, é um valor irrisório. Hein? Mudei a minha advocacia assim, fecho tranquilamente, cliente sorrindo, feliz. Então, nós vamos trocar muita ideia, muita experiência, porque a Adriana já está mandando mensagem aqui para me parar. E eu agradeço fazer parte. Eu coloquei mais ela aqui, Graça. Eu coloquei mais ela aqui porque eu quero que ela fique presente, às vezes na correria, como hoje, por exemplo. Fiquei o dia todo na delegacia flagrante, mas eu falei, eu vou te colocar e você fica lá. Gilmário me encarnando, macho, tem que participar, macho, tem que estar lá. Não, fazer o possível, vou estar presente, mas é isso. Parabéns pelas histórias lindas de todos aqui. O colega também de seguro defesa é uma área que eu estou implantando aqui no escritório, vamos trocar umas ideias depois. E desejo sucesso e prosperidade na vida de todo mundo, tá bom?